Olá, seja bem-vindo. Estamos começando aqui o sexto episódio. Sim, sexto episódio, segunda temporada do Conexão Segura. Uma jornada incrível, onde profissionais de tecnologia, de segurança de informação, de governança, risco e compliance batem um grande papo, falando de negócio e, principalmente, como estamos ajudando os nossos negócios a performarem de forma segura, constante, com resiliência nas suas estratégias digitais. Fábio Moraes é o meu convidado para o Conexão Segura de hoje para um grande bate-papo. Fábio Moraes, conhecendo a sua jornada, você é um dos profissionais que mais entregou resultados na automatização, na eficiência e transformou bons negócios em ótimas estratégias digitais também com a automação. Queria começar um pouco sobre esse tema, automação, né, numa era de inteligência artificial e o humano intrínseco nessa conversa. Fábio Moraes, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite, por falar de temas tão importantes e atuais, importantes para a sociedade, para as empresas e governos, né? É, Principalmente também. exato. Bom, mas esse tema é muito interessante. O que se fala é o que hoje está na pauta das empresas, dos conselhos, né, dos RHs, né? Até onde vai a fronteira entre automações e humano, né. Na verdade, esse tema sempre apareceu, né, a gente vem na era da hiperautomação já há alguns anos, né. A IA obviamente acelerou e democratizou isso muito, né, principalmente agora, né, e principalmente em tarefas repetíveis, né, em produção, em eficiência, muito se fala em governança, até onde vai o humano, até onde vai, a IA, né. E quando você vê a IA cada vez mais poderosa, né, você começa a se assustar sobre essa fronteira, né. E esse tema é muito importante, porque justamente mexe não só com ética, responsabilidade, imagem das empresas e riscos, mas mexe também com o fator humano, né, de preservação de empregos, mudança na forma, e como o profissional vai se portar e vai se transformar na mudança efetivamente, eh, do mercado de trabalho, né. Então, eu sempre digo o seguinte, né, eu digo não, perdão, é o que está se efetivamente se praticando, né, o que tem que se praticar efetivamente, né, que, o que tem que se automatizar são efetivamente as operações onde você não coloca em risco a companhia, ou seja, repetíveis, alertas, bloqueios operacionais ou avanços operacionais dentro de uma linha de produção ou dentro de uma tarefa onde você consegue, controlar, mas no momento onde acontece, o desafio da decisão, essa decisão ainda não deve ficar com a IA. Eu falo ainda porque você sempre vai avançando um pouquinho, mas sempre vai ter um muro. E esse muro é onde o humano tem que entrar, porque a responsabilidade, a fronteira do ético e da ligação com a cultura da companhia tem que ficar no humano, né. O humano é que efetivamente entende, né, como aquela decisão vai afetar o negócio, É, ou vai afetar a vida das pessoas principalmente, é. dentro da companhia. Fábio, tá sensacional a linha de raciocínio e esse é o contraponto, né? As pessoas não podem ter medo, seja da tecnologia, da IA, da automação ou de sequer, né, um receio de perder a sua posição de trabalho. Eu acho que a gente precisa produzir aqui hoje, né, Fábio, são os gatilhos que alavancam essas pessoas, né? O essas tecnologias que hoje pode até colocar em xeque a minha posição, o que eu preciso aprender ou como que eu preciso enxergar isso, né, para que eu possa comandá-la ou eu posso fazer dela né, ou seja, uma alavanca do crescimento das minhas entregas. Queria produzir um pouco mais sobre essa ótica, né? Não olhar como uma ameaça literal, mas como um desafio de eu, progredir, né, nesse conhecimento. É por aí, Fábio? Sim, super por aí, né. Eh, a gente ainda, Renato, vive, na era da IA, ainda com muita comprovação, né. Então, a comprovação, como eu falei, da eficiência operacional, ela já está na mesa, É, né. sim. É questão de fazer conta, né, efetivamente. A comprovação de transformação de negócios ainda está muito ainda tateando, POCs, o investimento ainda é alto, então tem uma certa ainda receio, a não ser, obviamente, empresas onde a tecnologia é o core, né. Onde a tecnologia é o core, exemplo,
desenvolvimento de software. A gente já tem IAs que, obviamente, já aceleram muito a esteira de produção de software, mas muito. Mas a metáfora do copiloto nunca pode deixar de ser utilizada, porque a IA é efetivamente o copiloto. O julgamento, as decisões, o direcionamento, a ética e a responsabilidade, ela tem que ficar, mais uma vez, repetindo esse tema muito importante, com o humano. E nessa ótica, a pessoa que antes, por exemplo, numa empresa de desenvolvimento de software, que desenvolvia os softwares da esteira lá do início, né, ideação, comprovação, eh os mockups de telas, né, então aí depois você vai leva para o negócio. Não, e essa etapa, ele já tem que entender que você não precisa mais dessa etapa tão, tão assim, custosa para a cadeia de produção de software, né. É. Então você tira essa etapa, então onde é que o humano se transforma nessa hora no mercado de trabalho? Caramba, aí a minha ótica é: qual é a melhor IA que eu uso para produzir essa etapa que antes era produzida pelo humano? Por que que é melhor IA? Aonde o julgamento do humano que precisa ter vai ser mais assertivo e mais ágil para poder levar para o business. Então, isso eu estou falando de uma esteira de desenvolvimento de software. Vamos falar de uma esteira de uma empresa de entretenimento e conteúdo de mídia, por exemplo. Eh, Pegar aqui exemplos, Netflix, Rede Globo. Obviamente que a cadeia de produção de conteúdo deles está muito acelerada, né. Onde você vê imagens, onde você tinha que fazer muita maquiagem para, por exemplo, pegar uma pessoa e olhar para ela anos atrás ou anos à frente, né. É, Não, hoje instantâneo. é instantâneo. Puta, tem um custo. E o maquiador que fazia isso? Onde é que ele está? Ele perdeu o emprego? Não, ele precisa calibrar a IA para encontrar o efeito onde, o autor, o roteirista colocou para ele. Então você começa a transformar. É claro que o número de maquiadores você vai reduzir. É, Você tem que pegar essa expertise dos maquiadores, por exemplo, e usar em outras frentes de trabalho dentro da companhia. Mas é uma linha muito tênue. é. Principalmente porque, no caso de entretenimento, o ético o responsável tem que estar muito firme na produção de conteúdos. Vide um monte de conteúdo fake que ofende pessoas, que bota em risco, por exemplo, jovens, né. Isso nas brincadeiras de rede social, entre aspas, brincadeiras, né. É. Mas assim, imagina isso num local de trabalho, numa empresa, numa esteira de produção. Então, é essa linha de transformação do trabalho humano que a gente está vivendo. A única diferença do passado é que é muito acelerado agora. Agora é muito rápido, né. É. É um tema que assim, tem que ter discussão, tem que ter grandes reflexões, é uma mudança, sem dúvida alguma, de uma era, como a internet foi para nós, né, Fábio, no início das nossas carreiras, né, de muitos que estão assistindo, né, a gente vai passar, estamos passando, sem dúvida alguma, por algo muito grandioso. E esse Acho que algo, na essência mesma, né, é a mesma transformação. é, Como você falou, a diferença é a grandiosidade e a velocidade. e a velocidade. E falando de velocidade, Fábio, que é exatamente esse o ponto, que o tema de hoje é governança. E falar de governança de IA é mais do que necessário. Por quê? Porque a disponibilidade da tecnologia está aí, a necessidade a gente está descobrindo, mas a cada dia que passa fica mais óbvio o que fazer, né? Mas governar essa IA para que ela possa garantir, né, a, a integridade, a conformidade, né, de um ativo digital que as companhias desenvolveram na sua jornada de maturidade digital, que são os dados. Sei que esse é um tema que você gosta muito, né, você entende muito desse tema e, novamente, né, ou seja, as empresas que serão aquelas vencedoras e as não vencedoras. Você concorda que talvez um dos fatores de quem vai vencer ou ser mais ágil está muito naquela preparação da jornada, quem fez a lição de casa, quem preparou seus dados, suas pessoas, seus processos para poder desfrutar de um momento tão interessante que a IA está trazendo para os nossos negócios? Né, não tem dúvida, né, os foundations são importantíssimos, né, e muitas empresas estão falando em IA, mas ainda não fizeram as fundações da IA, né. É. E a gente só tem que separar os mundos, né, da IA generativa democratizada, que é a IA que você usa
na sua casa, de maneira tempestiva, ou até mesmo dentro dos escritórios. Eu acho que ela não deve ser proibida, ela deve ter seus guardrails, porque isso traz criatividade, traz produtividade, traz eficiência. Tem que deixar as pessoas usarem para entender onde é que aquilo se encaixa numa cadeia produtiva de escala maior. Perfeito. Concordo. Você tem que fazer guardrails, conscientização, cultura, principalmente na parte ética. Então, essa é uma IA que, assim, tá aí, né? É. Você tem que usar. Tá pronto para uso. Tá pronto para uso e você tem que ver onde é que se encaixa melhor. E a IA transformacional que vai trazer os insights para o business, que vai efetivamente, né, ser, um cara que pode mudar o ponteiro do seu negócio, né, seja para criar uma nova linha de negócio, seja para alavancar uma linha que já existe, seja para mirar em mercados que você não enxergou porque não tinha essa visão da IA, você precisa de fundações, né. E essas fundações são basicamente, os dados, né. Você precisa ter dados estruturados, mínima quando eu falo estruturado, gente, não é aquela coisa, né, deixa eu fazer, né, a leitura do dado, organizar o dado, não, é você ter um local onde você sabe o que que você está ingerindo de dados para o seu negócio, da onde que está vindo, para onde que vai ir. Na verdade, é controle da origem, sabe? Lembra do não tem o vinho DOC? Tem o dado DOC. Então você tem que controlar a origem dele, né, Exato. para você então trabalhar ele. Hoje você tem ferramentas de dados maravilhosas, né, com uma escala incrível em nuvem, então você pode processar grandes volumes, mas tem que fazer a fundação. O que que é fundação? Que dado eu estou usando, qual a origem dele, para que que eu vou usar, fazer, comprovações e testes com alucinações de IA, né, para você entender se, putz, o caminho está indo bem. A IA alucina, né, os LLMs estão aí, mas eles têm ainda as suas falhas, né, então você controlar isso e governar isso é super importante. Quem não faz isso vai ter efetivamente um resultado de transformação de business muito difícil de ser comprovado, né. Você pode ter caminhos que vão, na verdade, trilhas de caminhos errados talvez para o seu business, né. É. Então a fundação é fundamental para esse caminho de IA, eh, transformacional, né, onde você muda a cadeia, onde você pode mudar o ponteiro, do seu negócio. Vou pegar um exemplo, posso dar um exemplo aqui? Por favor. Pegar, por exemplo, um mercado imobiliário, né, que é um mercado que eu, até conheço recentemente, né. Quando você olha para o lançamento imobiliário, né, antigamente você tinha o feeling do construtor, do empreendedor, feeling do corretor, né, de que está vendendo a unidade, e claro, um estudo de mercado mínimo, né, IBGE e outros dados, né. Na análise demográfica, né, etcétera. Você imagina agora quantidade de dado que você tem disponível no mercado, e aí sempre na ética, né, LGPD, sem anonimizado, mas que já te traz uma visão muito mais fidedigna sobre o público-alvo daquele empreendimento imobiliário. Então, muitas vezes, hoje às vezes você passa em um local e você come: "Nossa, por que que estão construindo um prédio aqui, né?" Na Com certeza, o estudo que foi feito baseado em dados, e aí usa-se a IA pra caramba para isso, né, sobre simulações, predições, olhar do passado, olhar do presente, alimentação de dados, inúmeros dados, né, que combinados vão te dar uma visão melhor de mercado. Inclusive o feeling do empreendedor. Você pode imputar o feeling para calibrar a IA para ele te dar o resultado correto. Aí entra o humano, o julgamento do humano. É isso. Fabio, vou dar alguns passos para trás. Você viveu esse momento intensamente, e eu queria trazer ele para uma reflexão importante. Nós vivemos uma pandemia, e uma pandemia que exigiu muito das capacidades, né, que cada organização, cada cultura tinha para manter os seus negócios operando. Nós vimos conselhos, nós vimos executivos muito animados, né, com as possibilidades, né, que uma rápida transformação digital, um investimento no momento aonde nós estávamos quase jurando que o mundo seria digital, né, que possivelmente a gente voltaria para os escritórios ou faríamos aquilo que nós fizemos. Aqui estamos, né,
2026, falando sobre transformação digital, falando sobre IA, né? E aí eu trago aqui um pouco desse momento, que eu não chamo de hype, mas chamo de uma grande janela de oportunidade para que os donos de negócio, né, possam olhar para os seus negócios com uma perspectiva diferente. Queria que você trouxesse um pouco essa ótica, principalmente olhando o dono do negócio, o cara eh, que investe o dinheiro dele para que o seu negócio possa capturar essas oportunidades. Queria te ouvir sobre essa ótica, Fábio. E eu acho que vamos separar um pouco as as respostas olhando um pouco para o olhar do nosso momento macroeconômico, né. Então se você hoje, né, esquecendo um pouco de IA, olhando para o momento macroeconômico, Brasil principalmente, né, você vê aí ano de eleição, uma guerra acontecendo, petróleo subindo, polarização nacional, juros altos. Então, você imagina a cabeça do empresário brasileiro ou até empresas, internacionais que estão investindo no país, e também tem esse olhar de fora, né, olhando para esse cenário de oportunidade de negócio com IA, mas nesse cenário. Então o empresário hoje está muito ainda perdão, né, nesse momento está um pouco: "Vamos manter o negócio funcionando bem?", né, com a gente com uma eficiência boa para eu ganhar lastro, para eu poder então, assim que o mercado se definir ou ter essa macroeconomia para uma direção X e eu poder então investir. Então está num momento onde a gente está se preparando, os empresários estão se preparando muito, não é que estão botando o pé no freio, mas tem uma preparação para a gente ver qual é o próximo passo. Essa preparação é um momento muito bom, É, onde a gente já sabe que pode ter velocidade na criação de novos negócios ou novas tecnologias, vide a experiência da pandemia, né, que acelerou inclusive a IA, né. sim, Tinham vários projetos é, que estavam na gaveta, da Nvidia, da Meta, todas elas, da Google, que estavam lá na gaveta, né, ou estavam em passos um pouco mais, né, lentos, eh, IA então nem se fala, que ganharam corpo depois da pandemia, porque: "Putz, espera aí, né, eu não posso passar por isso de novo, né". Apesar de eu ter tido uma boa velocidade de resposta, e sim, principalmente no Brasil, os negócios se reinventaram muito rápido, né. sim. A gente, enfim, a gente sabe passar por essas coisas, né. E aí, as empresas aceleraram. Então, hoje a gente tem um cenário onde temos tecnologia preparada para acelerar entregas caso a gente precise. E esse compasso de espera um pouco, macroeconomia internacional, macroeconomia nacional, eleição, está fazendo com que a gente fique um pouquinho com compasso de espera nesses investimentos. Mas assim, a parte boa, assim que tiver uma definição de caminhos macroeconômicos, eu acho que a gente vai ter muito lançamento de negócio que vai ser acelerado por tecnologia e IA, e a gente vai ter belas surpresas, eu acho. É, concordo plenamente com você. Aí, novamente, a importância de construir um alicerce dentro, né, ou seja, dessa espera calculada, dessa experimentação muito mais madura do que tenha sido em outras oportunidades, né? E aí, sem dúvida alguma, quem fez a lição de casa, quem está construindo, né, Isso. vai muito bem. Você sabe que eh, tivemos semana passada um momento muito importante para a tecnologia do nosso país, principalmente falando de segurança da informação, maior evento nos Estados Unidos, e a palavra lá era governança sobre IA, né. Então a gente que veio dos primórdios, né, Fábio, então gateways de IA serão boa parte, né, dos nossos instrumentos para garantir disponibilidade, governança, os testes adequados, né, e ajudando a orquestrar tudo isso mais uma vez. Ou seja, está na pauta, é importante. Fábio, o nosso público, majoritariamente é um público que gosta de tecnologia e que é apetitoso em saber como ganhar dinheiro, como melhorar os seus negócios, usando tecnologia, com um pouco mais de apetite ou com um pouco mais de cautela, como nós falamos. Queria que você deixasse uma mensagem para esse empreendedor, né, que está tendo essa oportunidade de ouvir um craque, né, ou seja, você é um dos profissionais que mais se dedicaram a esses temas de dados, de como transformar os negócios com eficiência, com automação, respeitando sem dúvida, né, ou seja, essa ética, do lado humano também.
Uma mensagem para a gente fechar esse papo super bacana. A mensagem é o que você falou, façam o dever de casa, quem não fez ainda, né. Grandes empresas já fizeram, estão fazendo. Quem não fez ainda, está na hora de fazer o dever de casa, que é criar suas fundações, criar seus guardrails, entender onde é que você pode usar, seja para eficiência ou pra uma transformação futura do seu negócio, tecnologia/IA, e principalmente não esqueça da responsabilidade, da ética e de inserir o humano nos julgamentos e decisões. A IA não é capaz ainda de tomar decisões que tangenciam riscos e ética do seu negócio. Mas ela, obviamente, já tem agentes autônomos que fazem bastante coisa. Então, assim, se preparem, façam o dever de casa, porque já já a gente vai ter um cenário econômico mundial que a gente vai poder investir mais e alavancar essas tecnologias, não só ficar no eficiência operacional e ganho de escala. Fabio, no momento onde a gente tem todas as tecnologias disponíveis, o acesso à informação, novamente a gente volta para pessoas, para cultura. Dentro desse ecossistema, um fator muito importante é a segurança emocional, psicológica, para que você possa discordar, né, de algo, de uma tendência, de uma afirmação. Eu sei que você gosta do tema de pessoas e como isso se relaciona com a tecnologia. Vamos falar um pouco de cultura e um pouco dessa segurança desse ambiente. Sim, muito bom o tema, que às vezes as pessoas esquecem de falar, né, mas os boards estão atentos, sempre muito importante falar. Renato, acho que a gente já saiu da cultura, estamos saindo da cultura da obrigação de compliance, né, e indo para a cultura da integridade, né, da cultura da integridade genuína, e não para cumprir normas que são definidas, porque a companhia precisa mostrar para o mercado que ela é ética. Não tem mais isso, né. Estamos aí verificando vários casos, né, infelizmente, não só no Brasil, mas em outros onde, eh, a ética transcende os negócios, né. E é errado, isso é ruim, né. Mas você vê que praticamente, rapidamente, tudo vem à tona, tudo aparece e o movimento crítico sobre isso é muito positivo, né. Consequentemente, eu acho que a cultura, da liderança genuína e não liderança imposta, está cada vez mais, presente importante nos negócios, justamente para dar a segurança, da pessoa poder discordar, da pessoa poder se colocar. Exemplos que eu vivi na prática, a gente na companhia que eu faço o trabalho hoje, a gente começou a colocar uma cultura de conscientização do uso de IA. E aí, em algum momento, uma pessoa falou assim: "Não, mas não tem que ser conscientização do uso de IA, tem que ser a política do uso de IA, tem que", então, assim, não funciona, né. Pô, até porque você pode botar a política que você quiser, né, hoje em dia na companhia, É. pode botar os controles que você quiser, né. Se a pessoa não tiver isso genuinamente sobre ética, responsabilidade, a cultura da integridade do uso daquela tecnologia, não vai funcionar, né. Então a pessoa tem que ter esse ambiente seguro para poder, criar, poder discordar, poder trazer uma discussão para uma diretoria sobre um item que ele viu que pode trazer um ganho para a companhia. Então acho que a gente saiu da era da normativa. Claro, você tem algumas questões, né, regulatórias que você tem que ter, a normativa e tal, mas a normativa tem que estar lá como um guia, mas a cultura do exemplo, da da liderança e da companhia, ela tem que estar presente no dia a dia da empresa. Fabio, você toca num tema que eu não posso deixar passar aqui. Eu vou usar uma expressão para tentar colocar a minha ideia, né? Nós temos que ser diariamente aprendizes. Nós, como líderes, quando nós nos portamos como um aprendiz, né, com um olhar muito atento, ativo, né, para que essas trocas, aonde a tecnologia muitas vezes é um elemento que vai trazer grandes ganhos, não pode ser afirmativo, não pode ser impositivo, ou o líder dizer: olha, é isso daqui que nós vamos fazer, e sim
trabalhar isso dentro de uma esfera múltipla, né? Então, acho que o papel do líder é essencial para o Perfeito. resultado que nós vamos colher dessas grandes E transformações. você vê que o elemento que não segue essa cultura, ele rapidamente é identificado, ele se autoexpele É, daquela cultura, né. É impressionante isso, né. Obviamente que pode ser por um desligamento, pode ser porque não se identifica, mas aparece, né. Então assim, essa homogeneidade de cultura ela não é imposta, é. ela tem que ser conquistada, mostrada, é isso. Tá aí, Fábio Moraes, enriquecendo aqui esse grande episódio do Conexão Segura. E você que está aí, que você está conectando agora conosco, saiba, papos de tecnologia falando sobre continuidade de negócio, governança num mundo extremamente digital, que é o que nós estamos vivendo nos nossos lares e nos nossos negócios. Voltamos agora aqui no Conexão Segura e eu chamo para essa nossa conversa, claro, uma grande especialista para esse papo super interessante. Grace Meirelles aqui no Conexão Segura. Seja muito bem-vinda, Grace. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Agradeço muito pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma troca muito proveitosa. Grace, eu estou lisonjeado de te receber nesse nosso programa, principalmente para falar sobre propósito, né? É claro que nós profissionais de tecnologia, de segurança da informação, de governança, né, nós sempre temos o propósito muito alinhado, né? A tecnologia é algo que nós somos apaixonados, mas nós nos apaixonamos muito também pela missão das nossas companhias, né? Pelos grandes problemas, né, que nós somos convidados, né, como especialistas que somos, a resolver no dia a dia das pessoas. Grace, você tem uma carreira linda, mais de 20 anos, né, em mercados super importantes no nosso país, né, e agora a gente está falando num propósito mais do que especial, que é, levar, né, infraestrutura essencial, né, para a população, saneamento, água, né, ou seja, grandes propósitos, né, levar, grandes coisas. Queria começar falando um pouco sobre a importância do propósito. Comecei bem, Grace? Nós temos realmente Isso. propósito, né, para aguentar uma carreira tão, estressante como a nossa. Eu sempre falo que durante a construção da minha carreira sempre tem alguma coisa que me move, que é o salário que não é financeiro. É, Aquele que realmente faz acordar no dia a dia, que você realmente consegue sentir que você agrega valor. E hoje na EGEA eu tenho muito isso. A EGEA é uma empresa com um propósito muito nobre, universalização do saneamento no Brasil, então é chegar onde as coisas ainda nunca aconteceram, né, e a gente levar isso de uma forma, muito rápida para essa população, realmente garantindo dignidade, garantindo que realmente as coisas aconteçam nos lugares hoje que são mais carentes do Brasil, né. A EGEA é uma empresa, que está espalhada por todo o Brasil, né, e ela tem um propósito diferente de todas as empresas que eu já trabalhei, em varejo, já trabalhei em seguradoras, vim do universo financeiro antes de vir para a EGEA, mas a EGEA é uma empresa que entrega o que nenhuma outra vai entregar, né. é, Ela entrega, assim, o essencial, o serviço principal para uma é. população. Isso quando a gente trabalha com isso no nosso dia a dia, deixa assim, é quando a gente fala, né, o coração quentinho, né, quando a gente realmente consegue, eh, fazer mais do que a gente fez até agora, É. né. Então trabalhar numa empresa do porte da EGEA, do tamanho que ela tem hoje, é muito bacana. É. E aí as pessoas podem estar pensando, né, Grace, poxa, e vocês estão falando de tecnologia num setor que tem esse propósito, mas que tipo de tecnologia? Que bom, né, Grace, que É. eles estão fazendo essa pergunta para entender, né, que a gente está aqui exatamente falando de manter essa disponibilidade desses serviços sempre ok, e nós, obviamente, estamos vivendo um mundo mais digital do que era antes, né, Sim, hoje com riscos diferentes, né? Então, como que é isso neste setor, Grace? Hoje, tudo quando você fala de uma empresa, tudo é tecnologia, né. Hoje as coisas são você não faz nada se você não tiver os sistemas que suportam o negócio, você não tem a infraestrutura, tecnológica que interliga múltiplas cidades, né. Você não tem você não consegue hoje trabalhar sem estar extremamente digitalizado. Mesmo um serviço que você fala assim: "Ah,
o quanto a gente é dependente hoje de tecnologia nas organizações, né? Então, a grande parte das organizações tem uma automação, tem um nível de tecnologia muito, muito alto. E é com essa tecnologia, né, Grace, que traz os riscos, ou a importância de nós olharmos para o risco como algo saudável, né? Não é aquele risco que nos amedronta, né? Porque eu acho que a gente não tem isso para tratar, mas é um risco olhando aquilo que seremos no futuro, né? Ou seja, o serviço ele passa também pela nossa capacidade de sermos mais eficientes, né? E para você ser muitas vezes eficiente lá na ponta, num segmento como esse, temos que embarcar tecnologia. Embarcou tecnologia, o nível de risco precisa ser colocado em cima da mesa. Queria falar um pouco sobre a importância, né, dessa conversa fluir de forma produtiva, né, dentro das organizações e não ser um tabu, né, Grace? Com certeza. Eu acredito que a parte do gerenciamento de risco na adoção de tecnologias, ela é sempre uma constante. Então, quando você adota uma tecnologia e você não faz o correto dimensionamento dos riscos, você está fadado, às vezes, a correr uma indisponibilidade do seu negócio. Então, continuamente a gente tem que adotar as tecnologias, elas estão aí para isso, uso de inteligência artificial, automação, mas que a gente faça uma correta gestão de risco, né, uma correta governança na adoção dessas tecnologias. É. Se você que está nos assistindo, né, tem pensado assim: "Poxa, mas risco não é uma coisa só? Risco de tecnologia não é tudo igual?". Não é tudo igual, né, Grace? Você tem tecnologias, por exemplo, TI, né, o risco de TI, de um sistema, né, você tem um ambiente, né, que eu acho que é importante para quem está aqui nos assistindo, né, tecnologias operacionais, né, tem muita tecnologia embarcada e é um ambiente que merece todo o cuidado. Como o TI recebeu os cuidados, né, o ambiente de tecnologia operacional precisa receber esses cuidados, né? Novos elementos de IoT entrando, novas sensorizações para trazer essa eficiência lá na ponta. Então a pergunta aqui, Grace, é um pouco dessa convergência, né, do mundo de TI, de tecnologia da informação, com o mundo de tecnologia operacional presente, né, nas fábricas, nas linhas de produção, enfim, tudo aquilo que gera muitas vezes receita, né, para a indústria. A tecnologia operacional está dentro da sua casa também, né. É. Então cada vez mais, o uso da tecnologia operacional, ela vai se expandir, e assim como teve um olhar muito específico em gerenciar os riscos da tecnologia, a gente tem que olhar para esse ambiente com um pouco mais de atenção, né. Principalmente quando você fala o nível de automação vem crescendo, né, a dependência vem crescendo, do core da instituição, e você precisa fazer realmente a efetiva proteção disso, né. Então você precisa entender qual que é o seu nível de dependência, começar a ter esse nível de governança estabelecido dentro da sua empresa, para que você realmente gerencie bem os seus riscos e garanta a disponibilidade ali da sua operação. Grace, que conversa altíssimo nível, ficou muito claro a importância de dialogarmos, né, entre o mundo de tecnologias operacionais com o mundo de tecnologia da informação, o quanto é importante a infraestrutura crítica para o nosso país. Mas alguém que está nos assistindo agora, que tem um negócio pequeno, é um pequeno empreendedor brasileiro, né, que tem o seu e-commerce, que começa a ter a sua dependência digital. Grace, você como uma grande especialista, quais dicas você daria para que ele possa construir um negócio resiliente? Comece por fazer uma gestão de acesso dentro do seu ambiente que ela realmente funcione. Entenda de fato quem tem acesso dentro do seu ambiente. Isso não é tecnologia cara que vai proporcionar, mas é realmente um olhar cuidadoso. É um olhar de você revisitar, de você entender que portas você tem abertas, que acessos você tem dentro do seu ambiente, e são esses tipos de acesso que pode causar uma indisponibilidade, tá? Tenha proteções, se você está exposto na internet, tenha proteções, referente a firewalls de segurança que procure no mercado. Hoje as soluções, elas se popularizaram dentro do mercado, então você tem soluções de vários preços, então não subestime, o poder de soluções que são mais em conta, elas se bem gerenciadas, elas conseguem entregar um valor significativo. Em termos de, antivírus,
tenha seu antivírus atualizado. A parte de ransomware, ela é real dentro das organizações de pequeno porte, e são descuidos que você não pode ter. Um outro ponto também muito significativo é relacionado a aos seus fornecedores. Quem são os fornecedores que você tem conexão? Às vezes você tá no seu ambiente, que no seu ambiente ele é seguro, mas aquele fornecedor que você se conectou, ele é um parceiro totalmente inseguro. Se você estabelecer uma conexão com ele, você vai estar sujeito aos mesmos riscos que ele tem dentro do ambiente dele. Então tenha muita atenção, com essa frente. É, dicas valiosíssimas, né, Grace? Principalmente exemplos práticos, né? Ou seja, não dê a chave da sua casa para qualquer pessoa ou para aquele prestador que te ajudou a construir. Ou seja, tem essa governança, né, com os seus dados, com os seus acessos, pelo grande valor que há e está intrínseco, que é o valor dos seus dados, dos seus clientes, né? Ou seja, das informações as quais você tem que te diferenciam tanto. Grace, falando em eficiência operacional, né? Muitas perguntas vêm dizendo, poxa, como que você fala de ROI em segurança da informação, né? Como que você consegue levar uma visão, né? Ou seja, que isso se pague. A gente sabe, né, Grace, assim, segurança da informação, a visão não é ROI, é proteger valor, é proteger a marca, é contribuir com a perpetuidade do negócio, né? Que ele não destrua esse valor, né? Então, eu queria falar um pouco sobre eficiência, sobre a importância desse tema sempre junto aos executivos. Hoje, quando a gente fala de resiliência, ela está muito pautada na sua capacidade de detecção, resposta, de quanto você consegue restabelecer aquele ambiente rapidamente. A resiliência, ela passa por uma questão de disponibilidade, né? Então, hoje a cibersegurança, ela está muito intrínseca. A minha empresa vai ser perene, eu vou continuar operando, né? Ou eu vou sofrer um ataque cibernético que vai trazer indisponibilidade para minha companhia. A gente tem uma preocupação sempre muito genuína em fazer testes de resiliência constantes dentro do nosso ambiente, para entender se realmente a gente está preparado de forma efetiva para responder um ataque cibernético. Ô Grace, e dentro ainda da resiliência operacional, como a gente tem hoje, né, interfaceado entre as questões técnicas que nós precisamos, a resiliência muitas vezes ela vem de uma necessidade, nós temos um ambiente de disaster recovery, de um ambiente realmente duplicado. Eh, Como vocês têm trabalhado esse diálogo junto ao conselho, à alta administração? Como levar esse risco de uma forma que seja compreensível a todos, independente da área? Quando você fala, o risco, ele é muito tangível para o executível quando você fala no risco de indisponibilidade da operação, né. Você fala em linhas de negócio que vão ficar indisponível, porque você não tem uma contingência daquele serviço, né. Então ali você consegue calcular pelo período que aquele sistema pode ficar fora, aí vai em risco, desde risco de reputação até risco regulatório. Então são coisas que a gente consegue tangibilizar. Geralmente, quando eu tangibilizo esse risco para algumas instituições financeiras, a gente também coloca pelo custo de impacto que um cliente seu pode ser afetado, né. Então, você pode ter que indenizar esse cliente, a nível não só do serviço, mas a nível de, se você comprometer a identidade dele, um serviço ali de proteção daquele cliente. Então são fatores ali que a gente consegue calcular e precificar quanto que aquele risco ou quanto que aquele incidente pode trazer de problema para minha operação, viu. Tá aí, Grace Meireles deixando grandes insights, mais do que uma reflexão, ou seja, um grande toque que não dá mais para negligenciar um tema como este que nós estamos falando. Sim, os nossos ativos estão expostos e precisamos cuidar, seja do CEO até o colaborador que usa no dia a dia aquelas informações. Sim. É uma estratégia de negócio, é uma forma de transcender as capacidades
de crescimento e de perpetuar os negócios. E chamo aqui para esse bate-papo Antônio Santana para essa nossa conversa. Santana, seja super bem-vindo, muito obrigado. Obrigado a você, Renato, pelo convite. Prazer estar aqui. E vamos para o nosso bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Santana, estamos numa temporada rica falando sobre governança, risco, compliance, como isso ajuda a perpetuar valor de marca, o quanto que isso aproxima conversas de tecnologia, de segurança, de compliance com o board. Estávamos falando isso que antecede aqui a nossa conversa, né? Queria ouvir um pouquinho da sua experiência quanto a isso. O GRC hoje, a governança, né, e o compliance, ele deixa de ser o que era no passado, somente controle, um freio, né, que as pessoas viam muito como polícia, e ele está colado no board como realmente uma estratégia decisória, né? Ele está muito ali conectado com a decisão. Antigamente, né, as pessoas olham muito o board olhando para a parte de vendas, a parte de dinheiro, de lucro, mas agora a gente entra com um saborzinho a mais, né, que é o risco, né? Qual a probabilidade daquilo dar certo ou errado e o quanto custa. Então, traduzir coisas de tecnologia, riscos cibernéticos, riscos em geral, para o que o decisor realmente entende. Santana, os líderes de negócio, os acionistas, o board, eles têm expressado, né, uma insegurança cibernética. Ou seja, nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, tempos de guerra, tempos de geopolítica, né? E essa insegurança cibernética permeia muito. E por isso que nós estamos aqui, né? Dialogando sobre temas que são até tabu, né? E esclarecendo sobre essa insegurança. Falando do papel da governança, né? Ou seja, dos processos para que nós possamos ter essa postura de segurança melhor, né, dentro de uma companhia, dentro da cultura. Quais são os pilares fundamentais, Santana, para que a gente possa construir essa cultura e essa consciência do negócio, né, dessa insegurança cibernética? Acho que hoje, você falar de riscos dentro do negócio é colocar luz nas coisas que precisam ser dadas a devida importância. O risco, como a gente falou, ele é base da decisão. Então, hoje, com tudo isso, é você usar a tecnologia que a gente tem hoje, usar os dados que a gente tem. Exato. Todas as empresas, elas têm muitos dados, a questão é como trabalhar esses dados e fazer olhar qual é a sua exposição real àquele risco. O que é que uma guerra no Oriente Médio traz de risco para o meu negócio e como eu vou me preparar para responder quando esse risco se materialize e se torne realidade. Aí tirar um pouco do que é a surpresa para ser uma decisão real. Santana, nós estamos vivendo ambientes complexos, né? Negócios que possuem infraestrutura crítica. E quando nós falamos de risco dentro de um cenário onde ambientes complexos, infraestrutura crítica, é sempre um olhar mais atento. Queria falar um pouquinho sobre risco dentro desses ambientes, como o setor da saúde, como um setor, né, de utilities e outros serviços essenciais, né, para a nossa vida. Acho que os ambientes complexos são justamente aqueles que mais precisam de uma governança de riscos bem clara. Precisa de regras simples, quem vai tomar essa decisão, as responsabilidades e os processos para essa decisão, junto com apetite de risco, etc. Então, esse conjunto de fatores que vai fazer com que o ambiente complexo deixe de depender de uma pessoa somente, ou deixe de depender de fatos isolados e tenha um processo fluido. E o risco, ele vai ter aí ser de forma de um conhecimento geral, de forma que ele seja gerenciado da forma mais adequada dentro dessa governança. Queria
falar um pouco contigo. Hoje você ocupa uma posição exatamente que tem essa visão mais ampla, né? Não só da segurança, não só da infraestrutura, né? Ou seja, algo que vai ainda mais longe. Então, qual a importância dessa integração desses dois mundos, né? Porque às vezes a gente protege, né, o meu mundo digital tecnológico e deixo muitas vezes, né, uma estrutura operacional, né, sem o mesmo cuidado. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Não existe um risco de tecnologia ou um risco de segurança. O risco é do negócio. Seja ele de tecnologia, seja ele operacional, seja ele financeiro, é o risco do negócio. O que a gente coloca no olhar de risco para tanto cibernético quanto operacional é o quanto aquele risco impacta na continuidade dos meus negócios, né? Quanto impacta na continuidade da minha operação. Então, quando eu falo, por exemplo, do setor de saúde, quando ele olha para a experiência do paciente na ponta, né, quando ele vai fazer uma autorização ou quando ele está chegando no hospital. Então aquela experiência de chegar e ter o serviço disponível, ou chegar e ter uma experiência fluida, sem fricção. Então o risco tecnologia, o risco operacional, eles se fundem na entrega do valor da empresa no final, né. Então esse olhar de risco para o negócio. Então, uma interrupção sistêmica, ele vai influenciar nos valores que a empresa entrega no final. Você está falando de valores, eu quero trabalhar aqui questão cultural, comportamental. A importância da cultura organizacional, Santana, para que a gente possa falar de risco de negócio de uma forma com segurança, né? Ou seja, que você possa levar isso dentro de uma discussão importante. Queria saber não só dessa importância de construir essa cultura, mas esses pilares, né, Santana, que é um pilar de confiança, de trabalho a médio e longo prazo, para que a gente também tenha uma cultura forte de segurança, de risco. O caminho é por aí, né, Santana? Sim, a cultura é o principal, né. Então a cultura da empresa, ela precisa dar forças ao seu corpo de colaboradores para que os riscos sejam expostos, sejam gerenciados, sejam mitigados da melhor forma possível. Então acho que esse é o primeiro pilar, né, de que as pessoas tenham segurança para trabalhar os riscos. O segundo é que as pessoas saibam reconhecer os riscos, então que tenha a awareness, né, que a gente fala muito, principalmente em segurança cibernética, Isso. de reconhecer o que é um risco, né, de conhecer o que é um risco cibernético, o que um risco tecnológico pode tocar um risco operacional, de fazer esse tipo de correlação. E que realmente enxergue a cultura do risco, a governança de riscos, como o que vai fazer a empresa crescer mais rápido, melhor e da forma segura. E não como a gente, voltando ao início da conversa, de um freio ou uma polícia. Eu não vou reportar porque eu vou ser preso, ou isso aqui eu fiz errado e eu vou ter alguma punição. Então esse é o tipo de cultura, dá não conforto, mas liberdade e uma garantia ali de que as pessoas tenham transparência. Acho que essa é a palavra-chave, né? A cultura dá transparência aos riscos. É. Confiança, transparência e principalmente um trabalho eh, incansável de conscientização, né? Santana, enquanto a gente está gravando aqui esse episódio do Conexão Segura, né, o mundo tem falado muito de risco e risco de terceiro, né? Risco da cadeia de supply, seja qual o segmento, né? Ah, esse é um tema hoje que está mais do que na pauta, mas eu queria te ouvir, né? Não só da importância desse tema, mas como tratá-lo, como mitigá-lo, como criar de fato, né, um ecossistema mais seguro que inclua também os nossos terceiros. E falam com razão, né? Hoje, talvez a cadeia de suprimentos seja um dos maiores riscos que as empresas têm, eh, porque nossas operações estão baseadas em nossos fornecedores, né? Então, boa parte do que a gente oferece como nossos produtos ou nossos serviços
dependem do que nossos fornecedores estão entregando. Inclusive operações críticas, né? Então a gente entrega parte do negócio pelas mãos de um terceiro. A questão do gerenciamento de riscos de terceiro é importante para que você não coloque todos os fornecedores no mesmo balde. Então que você consiga separar quais são os seus fornecedores críticos dos seus fornecedores não críticos, né? Dos seus fornecedores normais, e que você gerencie aqueles fornecedores críticos com o olhar da criticidade do seu negócio. Então eu olho para o fornecedor crítico operacional, o que acontece se ele faltar? O que acontece se ele não entregar o serviço que ele tem que entregar? O que acontece se aquele fornecedor quebrar? Quais são meus planos de mitigação onde eu trabalho? Então a gestão de riscos de terceiro olha para a minha cadeia como um todo. Ele olha para o meu serviço, para o meu negócio, para que eu perpetue, para que eu não quebre, para que eu siga a minha operação. Então, todo esse trabalho de riscos de terceiro, o que eu vejo é muito mais conectado na parte de resiliência da operação do que somente em questões cibernéticas. Então, o risco de terceiro, eu olho para a tecnologia, eu olho para a parte financeira, eu olho para a responsabilidade civil daquele terceiro, eu olho para questões de ESG, né? Então, eu olho para uma gama de riscos como um todo, para que eu tenha certeza que aquele meu fornecedor, aquele meu terceiro que está trabalhando, tem a mesma governança, os mesmos compliance, as mesmas coisas que eu acredito como empresa. E assim o meu negócio funcionará nas mesmas regras, nas mesmas controles e no mesmo compliance que eu tenho para o meu interno, eu tenho para os meus terceiros. Aí, Antônio Santana deixando dicas valiosíssimas aqui, com mais de 25 anos de experiência, um grande craque do setor. Santana, e é com essa atmosfera que fechamos esse nosso encontro e este grande episódio do Conexão Segura. Meu muito obrigado. Obrigado, Renato, por estar aqui. Espero que o pessoal realmente extraia um pouquinho aí do que é a gestão de riscos e a continuidade de negócio. Muito obrigado. Valeu. E chegamos ao término da segunda temporada do Conexão Segura. Foram 6 episódios incríveis. Falamos sobre governança, risco e compliance. E principalmente num diálogo para que o negócio possa participar junto conosco. E temos um episódio especial que vai compilar estes 6 episódios no encerramento da nossa segunda temporada do Conexão Segura. Fiquem ligados e aproveitem!